Olá, meu nome é Alan e esse é o trabalho apresentado para a disciplina de Inteligência Computacional do curso de doutorado na Universidade doutorado em Energia na Universidade Federal do ABC. E o título desse trabalho é Flow Reconstruction with a Neural Network Based Reduced Order Modeling. E nesse trabalho foi escolhida a rede neural como o algoritmo bioinspirado a ser explorado. Nesse trabalho pretende-se então construir um modelo substituto para prever escoamentos de alta fidelidade a partir de simulações de baixa fidelidade. Uma técnica também denominada Flow Reconstruction. Bom, qual que é o problema em questão? O problema em questão é um escoamento interno ao longo do bocal. Esse bocal ele tem uma geometria que pode ser variável. São as variáveis de projeção coordenada y de um ponto de controle de uma curva de Bézier que parametriza o shape, o formato, a distribuição de área desse bocal e também a espessura da parede. A temperatura e pressão na entrada e na saída são prescritas, fixas, a temperatura externa aqui na parede também. Porém, uma vez que se varia essa área na garganta do bocal, o escoamento ele muda o perfil de velocidade e também o fluxo de transferência de calor do fluido para o sólido. Aqui se pretende utilizar uma rede neural que será capaz de, a partir de um escoamento de baixa fidelidade, quase unidimensional, onde são desprezadas a viscosidade e também a transferência de calor na parede, a partir dessa solução simplificada, obter a solução completa de um escoamento bidimensional, viscoso e com transferência de calor entre o escoamento do fluido e o sólido presente na parede desse bocal. Então, aqui, para iniciar o processo de construção do modelo, é necessário construir um dataset para treinamento, e foi escolhido o Latin Hypercube Sampling como técnica para amostragem dessas duas variáveis de projeto, que são a espessura da parede desse bocal e aquela coordenada y da variável de controle que especifica a distribuição, a geometria. Como é que funciona esse modelo, essa reconstrução de escoamento? A partir do modelo quase unidimensional, então, uma vez que esse modelo esteja treinado, ele vai funcionar seguindo esse fluxograma. A partir de um modelo unidimensional, essa solução é reduzida. O resultado na base reduzida é fornecido por uma rede neural que prevê qual que seria a base reduzida equivalente, análoga, essa entrada, porém no espaço de redução do escoamento completo. Essa predição da rede neural é então reprojetada nas bases e o escoamento completo de alta fidelidade é recuperado. A geração de dados para o treinamento, então, compreende a construção de duas matrizes de snapshots, denominadas aqui A de L, para o escoamento de baixa fidelidade, e A de H, para o escoamento de alta fidelidade. Cada uma dessas matrizes é composta por uma série de vetores coluna, N vetores coluna, que são aqueles 30 pontos do DOE, do nosso design de experimento. E cada uma desses vetores coluna contém as variáveis que se pretende modelar no problema. Cada um desses vetores, para o caso de baixa fidelidade, ele compreende a espessura da parede,
aquela variável de controle que especifica a geometria, um campo de pressão ao longo do eixo X, que é dado como solução do escoamento de baixa fidelidade, quase unidimensional, uma distribuição de temperatura também, apenas ao longo do eixo X, uma distribuição de Mach também ao longo desse eixo X, e como esse escoamento foi discretizado, o quase unidimensional com 401 pontos, esse vetor coluna, quando feito o reshape nele, quando ele fica flat, né, ele se torna um vetor coluna com essa dimensão, 1205 valores. Já para o escoamento de alta fidelidade, que compreende um escoamento viscoso, bidimensional, há muito mais pontos, né, mais de 250 mil pontos. As variáveis aqui, a pressão, temperatura, essa pressão aqui, pressão e temperatura são os campos do escoamento do fluido, o TS é na superfície da parede, e o MH também é o campo de Mach do escoamento. TS é o campo de temperatura no sólido. Também são colocados nesses snapshots a espessura da parede e a variável de controle, totalizando esse conjunto de 252.842 duas variáveis. Esses dados, como cada um desses vetores, como pode ser visto, vai ser usado para construir as matrizes de snapshots, e esse conjunto de dados vai ficar muito grande, seria muito computacionalmente intenso para treinar uma rede com uma quantidade de dados tão grande. Então, o que é feito a princípio é uma redução de dimensão de cada uma dessas matrizes, usando um método de Singular Value Decomposition, SVD. É basicamente uma diagonalização dessa matriz A em um alto valor, uma matriz de autovetores U, uma outra de autovetores V e a de autovalores sigma. Essa matriz, a princípio, ela mantém, né, a mesma dimensão do espaço original, mas é possível truncá-la para obter uma representação num espaço latente menor, de dimensão menor. Acontece que quando é feita essa diagonalização, esses autovalores eles são colocados nessa matriz, na diagonal dessa matriz sigma, em ordem decrescente, de modo que para cada direção ortogonal definida pelos autovetores U e V, que apontam na direção da maior dispersão dos dados, esses autovalores representam uma quantidade de energia decrescente que eles recuperam da solução original do problema. Então, o cálculo dessa energia pode ser feito como uma somatória acumulada, né, desses valores, autovalores que são colocados em ordem decrescente, como foi falado, e escolhendo os enésimos primeiro, é possível recuperar uma grande porcentagem da informação daquela matriz A cheia, né? Então, aqui nesse problema foram escolhidos 5 modos para os escoamentos de baixa fidelidade, que recuperam quase 100% da energia, e 10 modos para o escoamento de alta fidelidade, também recuperando quase que totalmente a informação, digamos assim, contida na matriz original de snapshots A. Esses vetores com esses coeficientes nas bases reduzidas de baixa dimensão e de alta dimensão são os valores que de fato vão ser fornecidos para a rede neural, tanto no treinamento quanto na inferência. Durante o treinamento, a função de custo escolhida foi a mean squared error, ou o erro quadrático médio, entre essa variável, esse conjunto de coeficientes na base reduzida para o escoamento de baixa fidelidade e os coeficientes de alta fidelidade, prescritos a priori no conjunto de treinamento. Como o conjunto de dados aqui utilizado foi bastante reduzido,
foram apenas 30 simulações, o treinamento ocorreu bastante rápido, em apenas 15 segundos. A loss function estabilizou. O erro não foi tão baixo assim, poderia chegar a mais, né? Foi 1 elevado a 10 a menos 2, poderia chegar a mais, porém o conjunto de dados utilizados é bastante pequeno. A rede neural é uma rede profunda com 10 camadas intermediárias, 10 hidden layers, com 10 neurônios cada uma, usando uma função de ativação tangente hiperbólico. Na entrada, a camada de entrada ela tem 5 neurônios, que é o conjunto equivalente aos dados da matriz de coeficiente de entrada, né, o lambdazão L. E na saída são os 15 neurônios, que são equivalentes perdão, foram utilizados, eu fiz testes com 15, mas como foi visto aqui, né, apenas 10 já é suficiente para recuperar muito da energia, né? Então essa foi a rede final, utilizando 10 neurônios, e que equivalem ao lambdazão H, né? A saída da lambdazão H. O tempo de inferência desse modelo é de 10 segundos, já contabilizando um processo de geração de um domínio computacional, uma vez que no processo de redução de dimensão dos snapshots, da solução CFD de alta fidelidade, as informações geométricas são perdidas. Então, a partir das informações de espessura e aquela variável de controle, é possível construir novamente um domínio computacional no qual a solução reconstruída vai ser projetada. Embora o custo de gerar essa malha comparado com o custo de inferência da rede neural seja alto, o tempo de inferência é bastante baixo, 10 segundos, muito menor, 500 vezes menor do que o custo de solução de um escoamento completo de alta fidelidade, que é de 1h30. Ambos esses valores foram computados na minha máquina, é um laptop não muito poderoso, mas como é na mesma máquina, dá pra gente ter uma boa comparação de quanto que esse método é capaz de acelerar. Nessa tabela é apresentado o valor obtido já dos campos reconstruídos a partir de simulações de baixa fidelidade. Então, os valores de erro absoluto médio para o campo de pressão foi de 698 Pascal, que é bastante baixo, porque o escoamento na entrada do bocal ele está em 800 kPa, né? Então isso representa um R quadrado aí que aproxima 1 para o campo de pressão, um R quadrado também que aproxima tanto para o campo de temperatura quanto para o campo de Mach, ou seja, para as variáveis da fluidodinâmica o modelo conseguiu recuperar bem na solução de alta fidelidade. Porém, nas variáveis da parede, da temperatura no sólido, na parede e o fluxo de calor, o erro quadrado foi menor, né? A concordância dos dados foi menor, há uma dispersão maior e, consequentemente, o valor médio do erro absoluto também foi maior. Agora eu vou apresentar uma figura ilustrativa, né, dos resultados para esse campo de pressão reconstruída. À esquerda aqui o primeiro é o campo original, no meio é o campo reconstruído, e como a gente vê, praticamente não se percebe o erro, né? O erro muito baixo aqui dado por essa terceira figura aqui, e um R quadrado que é praticamente 1. Né? Aqui é a solução de reconstrução dos campos de temperatura. Como no sólido há também o campo de temperatura, esses dois são plotados juntos aqui, né? Todos esses resultados que eu estou apresentando foram para um conjunto de teste, para um dos casos do conjunto de teste, o conjunto de teste foi de 10% do valor do conjunto de treinamento. Então, dos 30 snapshots de treinamentos, 3 foram selecionados para fazer esses testes de performance.
Então, novamente aqui à esquerda o valor original, à direita o campo reconstruído. A gente vê que, né, por exemplo, a temperatura mais alta do campo reconstruído é 6 graus abaixo da temperatura máxima do campo original. Tem uma dispersão um pouco maior, ainda assim o R quadrado bastante bom para esse modelo, embora a gente perceba aqui que realmente o erro aqui na parede é muito maior do que o erro dentro do domínio de fluido. Para o campo de Mach, resultado muito parecido com o valor da pressão, com o resultado obtido para o campo de pressão. Como foi dito, para a transferência de calor na parede, o resultado já não foi tão bom. Embora o escoamento consiga, o modelo substituto consiga recuperar aí uma tendência boa dos dados, ele não consegue aproximar nem de perto o valor real aqui da solução de CFD original. O resultado foi ainda pior para a temperatura na superfície interna da parede. Aqui também para a temperatura dentro desse domínio sólido aqui, de novo apresentado junto, mas aqui esse gráfico de R quadrado aqui apenas para o domínio sólido aqui, né, que é essa parede desse bocal. Bom, desses resultados a gente já percebe que tem algumas limitações, melhorias que podem ser feitas nesse modelo, né? Uma delas é que o modelo, como ele é baseado em dados e a rede neural, à medida que você queira modelar fenômenos cada vez mais exigentes, mais não lineares, a rede neural vai se tornando maior e mais complexa. A necessidade de dados é muito grande, então o custo para gerar esse dado de treinamento é um fator limitante desse tipo de modelo data-driven. Adicionar mais essas snapshots pode realmente melhorar, é esperado que ela melhore a acurácia desse modelo, uma vez que o treinamento vai ser feito com mais ciclos, né, de backpropagation na rede neural, né? Uma proposta para melhorar a performance é realizar uma normalização um pouco mais elaborada, porque o que foi feito foi uma regularização, uma normalização simples min-max, considerando o menor e o maior valor das variáveis, né? Mas como essas variáveis elas variam muito, né? O Mach ele é praticamente unitário, embora o escoamento seja transônico um pouco acima de 1 na saída, ele é basicamente unitário, enquanto que a pressão está em valor de milhares de unidades. Então, uma normalização um pouco mais robusta poderia ter sido feita para cada uma das variáveis para garantir que eles tivessem valores sempre coerentes, né? De modo a facilitar o treinamento dos pesos da rede. Também poderia ser feito, que é comum nesse tipo de modelo, otimização de hiperparâmetros dessa rede, quantidade de camadas de neurônio nas camadas, tipos de função de ativação, tipos de algoritmo de otimização para backpropagation, velocidade da convergência desses métodos, por exemplo, de gradiente. Uma outra coisa que pode ser também implementada são funções de custo mais adequadas, com regularização, ou ainda modelos que utilizam equações físicas da fluidodinâmica na própria função de custo, também são redes neurais denominadas PINs, né? Physics Informed Neural Networks. Poderiam ser testados outros algoritmos de otimização, como foi falado, e também uma proposta é reprojetar aquela matriz de snapshot para levar em consideração outros tipos de variáveis. Foram misturadas variáveis que são escalares com campos, então pode também ter sido esse o motivo da parede ter sido tão mal representada, uma vez que nas variáveis de entrada e de saída, os valores que dão conta da variação do design mesmo, da geometria, são muito menores do que a quantidade de variáveis que dá conta de descrever o escoamento. Então, uma possível melhoria para trabalhos futuros é
especificar a geometria em termos de uma distribuição de raios ou de áreas, e também uma distribuição de espessuras, a fim de que essas variáveis tenham maior peso na hora de treinar essa rede. De maneira geral, mostrou-se que esse tipo de abordagem de redução de dimensão acoplado com uma rede neural é viável na reconstrução de escoamentos de fluido dinâmica computacional. Acelerou-se muito o escoamento de alta fidelidade, e para o campo de fluidos, de fluidodinâmica, o resultado foi muito bom, embora para o campo do sólido o resultado tenha sido limitado. Foram apresentadas as sugestões de melhoria para o modelo, né, no slide anterior, como, por exemplo, o aumento do dataset. E fica como trabalho para o futuro realizar essas melhorias nesse modelo e compará-lo com outros tipos de modelos surrogate tradicionais, como Kriging, RBF, Support Vector Machines, entre outros. Então a gente conclui que essa metodologia ela tem um potencial muito bom de esse trabalho ser melhorado e aplicado como uma ferramenta capaz de realmente reduzir o custo computacional e melhorar, né, o processo de projeto e ciclos de otimização que dependem de simulações computacionalmente intensas. Todos os códigos, né, desse trabalho, tanto os que foram desenvolvidos para esse trabalho, quanto os que foram utilizados, que foram softwares abertos, estão disponíveis nesse meu repositório do GitHub. E ainda é um trabalho em construção, né? Pretende-se colocar mais à frente documentação e coisas a mais. Apenas o dataset utilizado não está aqui, né, porque é muito grande, mas caso haja interesse, só entrar em contato com o meu e-mail que está lá no começo da apresentação. Muito obrigado.